irmãos que nos acompanham, né? Que Deus continue lhe abençoando a todos vocês e os que estão aqui presentes, né, nesta noite, em nome do Senhor. Nós estamos estudando no livro de Gálatas sobre o fruto do Espírito, né, do Espírito Santo. E hoje, nessa quinta-feira, estaremos falando de um tema muito apropriado, né, para o culto de ensinamento. Vamos falar nessa noite sobre fidelidade, não é verdade? Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Gálatas, glória a Deus, livro de Gálatas, o capítulo 5 e o versículo 16, somente para nós iniciarmos dentro do contexto, né, do nosso ensino, mas depois nós vamos para o livro de Salmos e depois vamos também no livro de Samuel, nessa noite em nome do Senhor. Nos diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. E digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e a carne, este opõe um com o outro, para que não faça o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne se manifestam em quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Olha, meus irmãos, é pecado, né? Vamos aqui. Sim. E coisa semelhante a esta, cerca quais vos declaro, que já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão ao reino de Deus. Amém? Somente até aí, no decorrer do nosso estudo, nós vamos olharmos a palavra de Deus, né? É um culto de ensinamento, é um culto mais para nós estudarmos a palavra de Deus. Que pena que faltaram muitos irmãos, né? Muitos irmãos, obreiros, faltaram, muito jovem, diácono, pastores, presbítero, né? Faltaram. Mas a gente entende que é assim mesmo, né? Quando se fala culto de oração, culto de ensino, as pessoas pouca dá credibilidade, né? Meus irmãos, alguns estão doentes, né? Justificaram, alguns estão trabalhando, mas aqueles que não quiseram vir, mas que Deus abençoe eles, a cada um deles, em nome de Jesus. Nesta noite, dentro desse contexto do nosso estudo bíblico, falando sobre o fruto do Espírito, digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Nós vimos aqui que a palavra de Deus era nos dizendo, nos exortando, para nós não andar, meus irmãos, na carne, mas andar no Espírito. Porque nós sabemos que depois que nós morremos para o mundo, morremos para este mundo, agora, meus irmãos, nós somos uma nova criatura. O velho homem, a velha mulher, ela já ficou para trás. E agora, meus irmãos, nós nos tornamos uma nova pessoa, mudado o nosso comportamento, até as nossas atitudes,
verdade, a gente passa a ter uma novidade de vida, entende? Nós começamos, meus irmãos, a produzirmos o fruto do Espírito, os frutos do Espírito. E onde nós vemos aqui, digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esse opõe um ao outro, para que não faça o que quereis. Porque quando, meus irmãos, a gente damos evasão à nossa carne ela vai sufocar o Espírito. E nós sabemos, irmão Alex, que é uma guerra, a nossa carne contra o Espírito. Mas agora, se nós, meus irmãos, fortalecer um, enfraquecer o outro, um vai ganhar e o outro vai perder. O que eu quero dizer-vos nesta noite? Quando nós, meus irmãos, buscamos a Deus, quando nós procuramos andarmos mediante a palavra de Deus, nos enchendo da graça de Deus, da unção de Deus, do Espírito Santo, nós vamos fortalecer, meus irmãos, a nossa vida espiritual. E a nossa carne, e mesmo que a nossa carne ela queira a se manifestar, ela não vai ter força, meus irmãos e minhas irmãs, porque nós estamos alimentando a nossa vida espiritual. E de que maneira que nós vamos alimentarmos a nossa vida espiritual? Na oração, no jejum, lendo a palavra de Deus. Porque quando nós buscamos, como nos diz a palavra do Senhor, buscai primeiramente as coisas celestiais, as coisas dos céus, porque as demais coisas serão acrescentadas. Porque quando nós buscamos a Deus, irmãos, nós temos tranquilidade, não andamos, meus irmãos, muitas vezes preocupada com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Mas quando nós andamos na dependência de Deus, é algo maravilhoso. Mas só que para nós andarmos na dependência de Deus, e aí o que eu quero entrar dentro do estudo desta noite, sobre fidelidade. Para mim ter a proteção de Deus, eu preciso ser fiel a Ele. Eu preciso ter uma fidelidade para com Ele. Porque se nós não tivermos, meus irmãos, uma fidelidade para com Deus, podemos estar no altar, podemos cantar no grupo de louvor, podemos participar de uma diretoria de uma igreja, posso ser pastor de Portugal, mas se eu não tiver uma fidelidade com Deus, nada disso adianta. Você pode pregar bonito, você pode falar em profecia, pode entregar recado, mas se você não tiver, se nós não tivermos uma fidelidade para com Deus, tudo isso é em vão. Nós estamos apenas, meus irmãos, frequentando a igreja de segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, mas só que nós não estamos tendo, meus irmãos, uma entrega para com Deus, porque nós estamos aqui nesse número de pessoas, cada um pensa
pensa de um jeito, e o Senhor conhece o pensamento de cada um. Graças a Deus. O Senhor conhece o caráter de cada um. Aleluia, Jesus. O Senhor conhece o pastor Lúcio aqui na igreja, na minha casa, na rua, aonde eu me encontrar. Não é o motivo que nós somos crentes, meus irmãos, que nós estamos, meus irmãos, agora aceitamos a Jesus, nós vamos fazer do nosso jeito, da maneira que nós pensamos. Não. Porque a igreja, sabemos que há várias instituições, vários ministérios, com várias convenções, não é verdade? A cada um na sua hierarquia ministerial. Mas só que se nós não formos fiel a Deus, então não adianta de nada. Não. Se eu não for fiel a Deus, a Bíblia ela nos diz na parábola da porta estreita, que naquele dia muitos vão bater na porta e dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fui pastor em tal lugar, em tal cidade, assim. Mas se não tiver fidelidade, não adianta de nada. Se não tiver fidelidade, e aí, meus irmãos, como nos diz a Bíblia, quanto é mais dado, mais é cobrado. Quanto mais dado, mais é cobrado. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que aceitamos a Jesus, e agora nós não temos um Senhor para nós obedecermos a Ele. Temos. A Bíblia ela nos diz, meus irmãos, que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós. Você já percebeu que quando você faz alguma coisa errada, imediatamente o Espírito Santo faz a gente sentir uma tristeza tão grande? Já passou por essa experiência? Já passou isso. Porque a partir do momento que o homem e a mulher, se ele fazer alguma coisa e não sentir essa repreensão, ele já está desviado há muito tempo. E pior, desviado dentro da igreja. Porque o pior desviado não é aquele que sai, é aquele que está na casa. Ele prega, ele ensina, participa da ceia, mas só que ele não tem fidelidade para com Deus. E só que quando, meus irmãos, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos mostra que de Deus nós não podemos se esconder de Deus. Aleluia. Por esse aleluia que a irmã Neia falou, eu vou repetir de novo que nem todos entenderam. Porque de Deus ninguém pode se esconder. Aleluia. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós fazemos algo e muitas vezes Deus não vai nos repreender no momento, e muitas vezes nós achamos que está tudo bem. Deus não me repreendeu. Entende? Porque hoje nós não estamos na dispensação da lei, nós estamos na dispensação da graça. Da lei, você cometesse um pecado, alguma coisa, você já via a punição já imediata. Só que agora nós estamos na dispensação da graça.
Mas não é porque nós estamos na dispensação da graça, porque a graça, ela vem cumprir a dispensação da lei. E agora, muitas vezes, Deus vai dando uma oportunidade para o homem se arrepender. Ele vai dando corda. Ele vai deixando. O meu irmão fez uma vez, fez outra, aí pediu perdão, fez, tornou a fazer de novo, pediu perdão. Mas espera aí, até quando nós vamos levar uma vida de brincadeira diante de Deus? Nós precisamos, meus irmãos, fala nós, incluindo eu e a minha casa, nós precisamos, meus irmãos, as nossas atitudes, ela vai demonstrar, ela vai provar a minha fidelidade para com Deus. Vocês querem ver? Se a pessoa trabalha, ele sabe no livro de Malaquias 3:10 que a Bíblia nos diz que é necessário nós entregar o dízimo na casa de Deus. Ele trabalha, ele compra, ele gasta acima do normal, aí daqui a pouco fica desesperado. Ele lê a Bíblia que sabe que ele tem que ser dizimista. Ele está tendo fidelidade para com Deus? Não. Quando ele recebe, ele lembra de pagar a conta, de pagar aonde ele comprou. E a igreja, não, se der, eu dou. Nunca vai dar. Porque o diabo, ele vai fazer de tudo para que nós não vamos ser fiel a Deus. Porque o adversário, ele sabe que a maneira que ele consegue tirar o crente da presença de Deus, ele não tendo fidelidade para com as coisas de Deus. Aí ele começa a perder o compromisso, já começa a perder os seus princípios. Aquilo que outrora ele pregava contra, igual estamos vivendo nos dias atuais, há muitas pessoas, meus irmãos, que pregava contra a muitas coisas, muitas heresias, mas hoje ele perdeu a fidelidade, ele está abraçando o mundo. E pior de tudo que quando nós perdemos o fruto do Espírito da fidelidade, aí ele começa a dizer, o que tem? O que tem, irmão? Esse o que tem? Mas o que tem eu fazer tal coisa? O que tem a minha filha, o meu filho fazer tal coisa? O que tem? Isso daí só foi há uns anos atrás. Agora nós estamos, numa nova geração. Agora, está entendendo? O negócio agora é mais light, o negócio agora é mais flexível. Agora nós temos de fazer as coisas para atrair o jovem para a igreja. Agora nós precisamos colocar um jogo de luz, colocar na igreja parede preta. Parece um show para atrair os jovens, para atrair as multidões. Mas na época de Jesus, ele fazia essas coisas? Não.
Só que hoje, meus irmãos, há muitos que muitas vezes não tem essa prática, e o pior de tudo é que muitas vezes fica criticando. Ah, mas a igreja do pastor fulano de tal, uma igreja muito, pega muito no pé dos crentes, da mocidade da igreja, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo isso. É porque a Bíblia não dá direito. Aleluia. Glória a Deus. É porque a minha Bíblia e a tua Bíblia não dá direito nós fazer tal coisa. Agora, se eu quiser fazer, eu posso. O pastor da igreja não vai me proibir, a minha liderança não vai me proibir, e nem eu tampouco vou lhe proibir, mas só que você não vai poder entrar no céu. Só que se você permanecer assim, você não vai poder entrar no céu. Porque não adianta, meus irmãos, nós estar 20, 30, 40, 100 anos na igreja e nós não temos uma fidelidade para com Deus. Ah, mas o meu amigo que da minha escola, ele diz que é evangélico, mas ele toma um golinho de vinho, ele anda por aí paquerando as meninas, ele fica com namoro escandaloso, eu vou fazer também. Se ele for para o inferno, você vai para o inferno também. Agora, se a pessoa não quer ter uma retidão diante de Deus, se ele não quer ser fiel, mas eu quero, então vou ficar com a palavra. Então vou ficar com a palavra. Ah, se meu amigo, se ele não quer ir para o céu, se ele não quer ter uma fidelidade, mas se eu quero a minha salvação, então eu vou procurar obedecer a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ficar com a palavra, meus irmãos. Graças a Deus. Porque não adianta nós estar na igreja somente passando tempo, meus irmãos. Não, nós temos de mudar o nosso caráter. Aleluia, Jesus. Nós temos de mudar, meus irmãos, a nossa atitude. Graças a Deus. Ah, mas eu conheço tal igreja que lá pode fazer isso, lá pode fazer aquilo outro, pode fazer isso, dessa maneira. Na Decubatão, nós seguimos a Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Aqui nós seguimos a palavra de Deus. Graças a Deus. Aqui nós procuramos obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Porque não quer dizer que multidão, que uma igreja cheia, que é uma igreja abençoada. Meu Deus, é desse jeito. A Bíblia nos diz que uma certa vez Jesus estava pregando e a multidão começou a sair. E Pedro chegou, mestre, tu vai ficar só aí. Eu acho que Jeová falou assim, Pedrão, tu vai ouvir umas verdades caprichadas. Jesus falou assim, Pedro, queres também retirar? Vá. Jesus não falou assim, não, peraí, eu vou mudar o discurso, porque ele não pegando muito pesado, não. Jesus falou, Pedro, quer você também retirar com eles? Vá. Glórias a Deus. Aleluia. Fidelidade. Jesus estava mostrando para o povo que o povo precisava ter fidelidade. Glória a Deus. E agora, quando Jesus falou para Pedro, Pedro, quero você também ir também? Pedro falou, Senhor, para onde irei que só tu tem palavra de vida eterna? Aleluia. Glória a Deus. Para onde eu irei que só tu tem palavra de vida eterna? Graças a Deus. E Pedro quis dizer, mestre, para onde eu irei? Se eu sair aos teus pés,
muitas vezes, ele quer entrar numa área, ele entra na contramão contra a liderança da igreja. Porque muitas vezes há irmãos que às vezes ele vai reclamar alguma coisa com ele. Mas a igreja poderia ser mais flexível com a mocidade, com os obreiros, com a igreja. Porque quanto mais, meus irmãos, se prega a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não mata o crente, ela mata o pecado. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela não mata o crente, ela mata o pecado. Porque o pecado é que nos faz nós nos distanciarmos da presença de Deus. Eu quero sair do tema sobre fidelidade. Eu falei primeiro a fidelidade para com Deus. Primeiro tópico que eu quero falar. E o segundo que eu quero falar nesta noite é a fidelidade um para com o outro. Já mostrei para os irmãos nessa noite que nós precisamos ser fiel a Deus, precisamos ser fiel ao Senhor em tudo, meus irmãos. A Bíblia, ela nos diz no livro de 1 Samuel, o capítulo 19, o versículo 11, Jonathan faz um pacto com Davi. Estamos hoje falando de um tema muito apropriado sobre fidelidade. Nós já falamos, mostramos para os irmãos que precisamos ser fiel a Deus, né? E agora nós vamos aqui olhar dentro desse contexto. Eu estava examinando a Bíblia nessa madrugada e o Senhor falou comigo assim, para nós mostrar as duas fidelidades, para com Deus e agora a fidelidade para com o seu próximo. Aleluia. A Bíblia, ela nos diz, no livro de 1 Samuel, capítulo 19, versículo 11, a aliança que Jonathan fez com Davi. A Bíblia, ela nos diz, meus irmãos, que Jonatas, filho de Saul, e agora Saul começa a perseguir a Davi, porque Davi, depois que ele venceu o gigante, e as pessoas começaram a olhar a Davi como um guerreiro, como, podemos dizer, destacou Davi e mais do que Saul. E Saul agora, ele começa a ficar com inveja de Davi, e agora ele começa a perseguir a Davi. O contexto vai nos dizer, no livro de 1 Samuel, capítulo 19, versículo 11, que agora Jonatas, vendo que o seu pai estava fazendo uma injustiça com Davi, entende? Ele falou, mas peraí, o que o meu pai está fazendo não é uma atitude normal, não é uma coisa certa. E agora, Jonatas, meus irmãos, talvez ele pensou, olha, Davi, ele não merece passar por essa situação. E agora Jonatas chama Davi e fala, Davi, vamos fazer uma aliança. Nós vamos fazer um pacto de fidelidade. E agora os dois fizeram um pacto de fidelidade. E agora Jonathan fala
quando eu perceber que o meu pai vai querer fazer alguma emboscada contra você, eu vou te avisar e vou falar também com o nosso servo, para alguém lhe avisar. Pacto de aliança, pacto de fidelidade. Vai ver. E agora, meus irmãos, o contexto da Bíblia, da palavra do Senhor, nos diz que Jonatas fez aquele pacto de fidelidade. Não. O que acontecer contigo vai acontecer comigo. Mas só que hoje não está acontecendo isso não. Hoje as pessoas são fiéis até um certo nível. Há pessoas que ele muda de barco, ele muda de fase a qualquer momento. Aí você não sabe se ele está contigo ou se ele não está. Você não sabe se ela está contigo ou não está. Porque a hora que está tudo bem, estamos juntos. O que der para ti, dá para mim também. Mas a hora que a tempestade começa a bater, ó, fica você só. Eu não vou querer estar junto não. Agora você não pode me favorecer em nada. Agora você não pode me ajudar em nada. Mas só que Jonatas é o fruto da fidelidade. Jonatas falou assim: o meu pai pode me tirar de casa, pode me expulsar e pode me desertar, mas eu vou ficar do lado de Davi. Isso é fidelidade. Isso é fidelidade. Fidelidade quando alguém vai falar mal do pastor Edmo para mim. Tu tem certeza? Tem. Então, chama ele que nós vamos tirar ali frente a frente. Se eu tenho fidelidade ao pastor Edmo, eu não vou aceitar ninguém falar mal dele às escondidas. Porque aqui eu estou abraçando o pastor Edmo, aqui eu estou abraçando o meu genro Júnior, e agora eu vou admitir alguém falar mal deles para mim? Cadê a fidelidade? Cadê a fidelidade? Ah, minha irmã, você é uma benção, eu lhe amo, minha irmã. Aí, tem uma que dá 2, 3 beijinhos, 4 beijinhos. Saiu lá na esquina, lá longe. Meu Deus, misericórdia, lá vem. Cadê a fidelidade? Cadê a fidelidade? Fidelidade, meus irmãos, é se alguém me fala mal dos irmãos para mim. Peraí, vou chamar ele, não, vem aqui, vamos na frente do pastor e vamos tirar isso ali. Porque quando nós não temos a fidelidade, alguém vem falar mal de outra pessoa, mas peraí, mas irmão, quero saber melhor, me fala com mais detalhe, fala, meu Deus, eu não acredito, amiga, eu não acredito, meu amigo. E aí a hora que nós vemos o nosso irmão, a nossa irmã, oh meu irmão, você é uma bênção. Oh minha irmã, eu te amo meu pastor, eu te amo meu irmão, minha irmã. Que amor é esse? Que amor é esse? Mostra, prova para mim, que amor é esse? Jonatas, ele falou: se meu pai fizer alguma coisa com você,
E agora os dois fizeram um pacto. E Jonathan, ele foi leal a Davi. Às vezes ficamos sabendo de alguma coisa, não temos coragem. Meu irmão, é verdade ou não? Aí ele não sabe da verdade, aí ele fica semeando contenda no meio da igreja, querendo colocar fogo estranho no meio do arraial, no meio da igreja. Jonathan, ele foi fiel a Davi. Davi, nós vamos fazer um pacto de lealdade. O que acontecer contigo vai acontecer comigo também. A palavra de Deus, ela nos diz, meus irmãos, é um dos grandes dos mandamentos que o Senhor nos ordena, nos diz: amar o meu irmão. Na presença, às escondidas. Se alguém for falar mal da minha irmã, não, peraí. Você tem certeza? Olha, vamos orar. E muitas vezes, meus irmãos, porque há pessoas que ele já perdeu o caráter, a identidade de cristão. Ele só está na igreja. Ele pode ter uma credencial de um ministério, pode. Ele pode fazer parte de uma convenção de um ministério, pode. Mas só que a identidade de salvo, ele já perdeu. Isso que é dolorido. E pior que, meus irmãos, que o livro de Salmo 102 vai nos dizermos que o enganador, ele não ficará escondido por muito tempo. Livro de Salmo 102, vamos ver o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Não, perdão, livro de Salmo 101. Davi promete a Deus andar perante com sinceridade. Aqui nos diz aqui: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo, para que anda num caminho reto, esse me servirá. Os que usam de engano, olha o que a Bíblia diz, ó. Olha aí, ó. Aos que usam de engano, não ficará na casa. O que profere mentira, não está firme perante aos meus olhos. É a palavra. É a palavra, meus irmãos. Estamos aqui pregando hoje sobre o fruto da fidelidade. Entende? Nós precisamos ter fidelidade para o ministério, porque há pessoas que muitas vezes ele está no ministério, mas ele não está contente no ministério. Ah, mas esse ministério aqui, olha, a hora que tiver uma oportunidade eu vou zarpar fora, porque aqui não tem futuro não. Aqui, se eu ficar aqui. Mas amado, deixa eu lhe dizer algo. Quando Deus tem algo na vida do homem, na vida da mulher, você pode estar em qualquer lugar, Deus vai te encontrar, vai te achar e vai te colocar você naquilo que Deus prometeu para com a sua vida. Porque hoje estamos vivendo, meus irmãos, uma situação que até entre pastores não tem mais fidelidade, porque hoje em dia eu confesso para os irmãos, e para pregar aqui na Decubatão de Portugal, agora nós vamos passar um pente fino, porque muitas vezes a pessoa, ele é teu amigo, mas quando ele vai na tua igreja ver a sua igreja, ele cresce
mensagem: olha, a minha igreja é em tal lugar, é assim, vem aqui fazer uma visita. Não é proibido os meus irmãos frequentar outra igreja e nos dias que não tem culto, porque quando a igreja ela é bem alimentada, uma coisa, irmão, eu não tenho ciúme dos membros que congregam nas nossas igrejas aqui em Portugal, porque se você é bem alimentado aqui e se você tem fidelidade a esse ministério, pode ter igreja maior do que a nossa, mas você vai ficar aqui. Olha, meu marido, é glória a Deus. Aleluia. Por esse glória a Deus aí, eu vou repetir de novo. Se você tem fidelidade a esse ministério, você não troca essa igreja por nada. Glória a Deus. Aleluia. Olha aí, outro glória aí. Amém. Por esse outro glória aí, eu vou repetir de novo. Por esse, se você ama a esta igreja, você não vai trocar ela por nada, não. Porque, irmãos, igreja perfeita você nunca vai encontrar. O dia que você encontrar uma igreja perfeita, não vai para lá não, que você vai estragar. Não vai não. Não vai que você vai estragar. Se você achar uma igreja que não tenha nem nada, tudo, irmão, não vai para lá não, que você vai estragar. Agora, se você tem fidelidade ao ministério que você congrega, você não admite ninguém falar do teu pastor, você não admite ninguém falar da mulher do seu pastor, você não admite ninguém falar dos obreiros da casa de Deus. Chegar alguém na minha casa e para falar mal de alguém, peraí, irmão, vamos orar. O irmão dá risada. Irmão, quando chegar alguém na sua casa e para defamar alguém, convida ele, vamos orar. Peraí, vamos dobrar o joelho. Chama ele para oração, 2, 3 horas. Enquanto ele não estiver suando, não pare de orar, não. Ele nunca mais vai na tua casa. O marido é risado. Ela nunca mais vai na tua casa. Mas agora, se vai na minha casa e eu falo, olha, vamos colocar um cafezinho, e vamos almoçar, e vamos colocar um papo em dia, aí entra um assunto, aí fala de um, fala de outro, fala de um, fala de outro, fala de um, fala de outro, irmão, e o Espírito Santo vai entristecendo. E o Espírito Santo vai entristecendo. Porque quando nós somos fiéis, nós temos fidelidade ao ministério que nós congregamos. Talvez se você veja alguma coisa, você vai procurar a liderança da igreja. Meu pastor, vamos conversarmos aqui. O que está acontecendo isso? Vamos conversar. Tira as coisas a limpo. Não fica contando, semeando no meio da igreja e para formar contenda, para formar disse-me-disse na casa de Deus, porque isso daí, irmão, mata a obra de Deus. E você sabe, o que você plantar um dia tu vai colher. A Bíblia, ela nos diz que Miriam, ela falando do teu irmão Moisés, ficou leprosa, ficou leproso. E pior que através da desobediência de Miriam e de seu irmão, ela ficou fora do arraial 7 dias. E o povo de Israel precisou aguardar ela voltar para prosseguir. O que eu entendo com isso? Que pessoas com o espírito de Miriam, o trabalho não cresce.
que tem de esperar Miriam voltar para prosseguir a viagem, para prosseguir a trajetória. Precisamos, meus irmãos, a ser fiel a Deus e ter fidelidade com o nosso irmão. Nós vimos aqui que Jonatas fez aquele pacto com Davi. E chegou ao momento que o próprio Saul falou assim: olha, parece que você fez aliança com Davi. Vocês pensam que Jonatas ficou com medo? E Jonatas confirmou, sim. Porque eu vejo em Davi que Davi, ele não merece o que o Senhor está fazendo com ele. E agora, como vocês sabem, estou adiantando devido ao horário, que o pacto que Jonatas fez com Davi, quando Davi assumiu o reinado, Davi não esqueceu do pacto. E quantos que têm esquecido o pacto de lealdade para com Deus e para com teu irmão? Davi, ele estava no palácio, ele perguntou: mas porventura tem alguém da linhagem de Saul para que eu use de misericórdia para com a casa dele? E agora alguém falou assim: ó, há um que está em Lodebar, terra de esquecimento. Mas alguém falou: só que ele é aleijado. Porque quando nós não temos lealdade, nós só vamos ver defeito. Só vamos ver defeito do meu irmão, defeito da minha irmã. As qualidades não. Não. As qualidades não. Não. As qualidades não. Só vamos ver defeito do nosso irmão. Que o meu irmão é assim, a minha irmã é assim. Mas veja só a resposta. Só que ele é aleijado. E agora a Bíblia, ela nos diz, meus irmãos, o pacto da fidelidade de Davi para com Jonatas. Davi já estava no reinado, mas só que Davi usou de misericórdia com a casa de Saul. E mesmo que Saul queria matar ele, eu vou entregar. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que mesmo que Saul queria matar Davi, mas Davi tinha fidelidade com Saul. Aleluia, Jesus. Mesmo ele sabendo que Saul queria matar ele, uma certa ocasião, Davi estava na caverna e lá também estava Saul. A Bíblia nos diz que um soldado de Davi falou assim: Davi, olha aí o teu inimigo, mata ele, se vinga dele, mata, acaba com ele. Mas Davi falou assim: não. Por causa desse glória a Deus do diácono Júnior, eu vou falar outra vez. Mas só que Davi falou assim: não. Ele quer me matar, ele quer acabar comigo. Mas só que ele mesmo estando desviado, aleluia, mas ele é o ungido do Senhor. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Ele é ungido do Senhor. O soldado de Davi falou assim: Davi, mata ele. E quantos em nossos dias mata e vamos jogar na cova, e já anuncia coveiro, já está chegando mais um cadáver aí.
Aí Jeová fala assim: não, deixa o coveiro lá, vai ficar muito tempo esperando, mas esse aí não vai chegar lá não, porque eu vou chegar primeiro, estou chegando primeiro, estou entrando com escape, estou entrando com providência, para guardar meu servo, para guardar a minha serva, porque o mal que queria que acontecesse com ele, não vai acontecer, porque ele é meu, ela é minha. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que Davi falou assim: não, eu não vou tocar nele não. Fidelidade. Davi sabia que Saul estava desviado, irmão. Mas só que Davi, ele não quis cometer esse pecado, não. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, para nós terminar, que agora Davi usou de misericórdia para com a casa de Saul. E agora o filho de Jonathan, que estava lá em Lodebar, terra de esquecimento, ninguém queria nem falasse de Lodebar, misericórdia. Agora eu me lembrei de um amigo meu, o pastor Tiago, lá de Cubatão, quando nós morávamos no mesmo prédio, né? E às vezes eu brincava com ele e falava: ei, pastor Lúcio, nós estamos em terra de Lodebar, terra de esquecimento. Mas só que a Bíblia, ela nos diz, meus irmãos, que Davi mandou chamar Mefibosete, né? Sim, Mefibosete. Manda chamar ele. Ele estava lá em Lodebar, terra de esquecimento. E aí, meus irmãos, o rei mandou chamar ele, preparou um banquete. Mas só que o que aconteceu na vida de Mefibosete foi o pacto de aliança que Jonathan fez com Davi e cumpriu. Aleluia. E nós também temos de cumprir o nosso pacto de ser fiel ao Senhor. Um dia nós levantamos as nossas mãos e nós prometemos a ser fiel ao Senhor. Nós prometemos, mesmo, meus irmãos, na bonança, na luta, em qualquer circunstância, em qualquer fase da nossa vida, nós prometemos a ser fiel ao Senhor. Nós prometemos de nós guardar a sua palavra. E agora nós não podemos quebrar este pacto de maneira nenhuma. Aleluia, Senhor. Como que está o nosso pacto, a nossa aliança com o Senhor? Glória. Como que está o nosso pacto, a nossa aliança? Porque a aliança, ela não pode quebrar. E a aliança também não tem emenda. Então, meus irmãos, e vamos sair daqui nesta noite convicto que nós precisamos ter fidelidade para com Deus, primeiro com Deus e depois com os nossos irmãos. Se falar mal do meu irmão, falou mal de mim. Se falar mal da minha irmã, falou mal de mim. Se desejou mal para alguém, desejou mal para mim. Não, eu desejo mal para o pastor Edson, porque ele é o segundo. O pastor Lúcio é o pastor Lúcio, pastor de Portugal. É a mesma coisa. É a mesma coisa que o cooperador Júnior. A mesma honra. Sabemos que há hierarquia ministerial, mas diante de Deus, a mesma consideração que vocês têm por mim, tenha Deus por toda a igreja, pelas crianças, porque diante de Deus nós somos todos iguais, em nome do Senhor. Se coloque de perto da igreja, em nome do Senhor. Diante do Senhor nós somos todos iguais. Então, irmão, talvez se a tua aliança, a tua fidelidade estava meio trincada, entra no teu quarto em secreto. Aleluia, Jesus. E renova a sua aliança com o Senhor.
renova a sua aliança. Não venha compactuar com mentira de ninguém, não, e para denegrir a imagem de ninguém, porque o que você planta, um dia tu vai colher, ou agora ou depois vai vir o troco, e o troco é só a misericórdia de Deus. Para que nós não viemos nos decepcionar no dia a dia, nas nossas vidas, e vamos ser leal a Deus e aos nossos irmãos, em nome do Senhor. Levanta as mãos ao céu. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que falou ao nosso coração nesta noite, Senhor. Aos nossos internautas que estão nos acompanhando, Pai, em nome de Jesus, leva o teu povo em paz, em segurança, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.